primeiro contato com a doutrina? Como que foi? Como que aconteceu? Na realidade, quando eu estava recém-casado, a minha esposa, ela frequentava um centro espírita em Santo, chamado Jesus e a Caridade. E ela frequentava lá nos estudos. Eu, recém-casado, o que que eu fazia? Eu não tinha ainda nenhum contato com a doutrina, porque apesar que E minha não tinha nem mãe... religião. Não, não tinha. A religião é aquela religião de, né, de tipo assim, vai na igreja com a mãe de vez em quando, depois Católica. católica. Mas a minha mãe também frequentou muita, naquela época, tenho 66 anos, há mais de 50 anos atrás, as casas de Umbanda, né, elas não eram muito bem vistas, então era tudo escondidinho. Minha mãe frequentava lá para fazer aquele toma-passe, aquelas coisas todas, que na época não era passe, era descarrego o nome que davam, né? E eu ia com ela, como garoto, achava interessante aquilo, mas nunca tive qualquer vínculo com isso, né? Mas sempre fica aquela sementinha, né? Curiosidade e tal. E toquei minha vida normal. Aí, quando me casei, minha esposa frequentava a casa, aí eu não entrava. Eu parava na porta ali, né? Tava de carro, parava, esperava ela, ela entrava. E às vezes eu não tinha o que fazer, ficava na porta ali escutando música, na época do TKR, né? Aqueles gravadores. Aí, até que um dia ela falou assim: por que você não entra? Eu não tinha nada contra, né? Fica aí a noite toda aí e tal, entra comigo e tal. Aí eu entrei. Aí foi uma palestra, né? Depois passe, eu entrei no passe. Aí eu gostei, cara, deu aquele estalo. E aí eu comecei a frequentar com ela. Ia levar ela, já Já aproveitava, já não ficava ficava, mais no carro. já não ficava mais no carro, fui entrar porque eu gostei da palestra, eu achei interessante. Na época, o pessoal tinha muito conhecimento, e eu achei interessante que ele me deu um estalo. E eu comecei a entrar com ela. Só que tem um detalhe, ela parou e eu fiquei. Então a primeira casa espírita na qual eu comecei a trabalhar foi no Jesus e a Caridade. Trabalhei praticamente uns 18, É em 16, Santos? em Santos, ali na Rua Pará. Ela em Santos ela é muito bem conhecida, uma das casas que é bem conhecida. A nossa presidente Carol, um grande abraço para ela, uma trabalhadora incansável, incansável. Então, aí eu comecei e fiquei por lá, só que na época não era, ainda não era presidente, era o José Carlos, um cara também muito bacana, muito dedicado à doutrina. E eu fiquei por lá. Aí eu comecei a trabalhar, gostei. Sou um cara assim. Isso há quanto tempo atrás, mais ou menos? Eu tinha uns 21 anos, uns 40 anos mais ou menos. Eu tinha recém-casado, foi logo no começo, tô com 66, é isso mesmo. Uns Caramba. 44 anos, 45 anos mais ou menos. Aí eu fiquei por lá, mas é assim, eu sou meio nômade, né? As coisas acontecem, nada, eu acredito que o acaso não existe, né? Tem sempre um porquê. Aí na época houve uma mudança, eu mudei, aí eu comecei a me envolver nessa parte de estudos. Eu gosto muito da parte de estudos. Lá eu trabalhava na parte de desobsessão. Hoje é atendimento fraterno, naquela época era desobsessão. E aí aí eu tive uma oportunidade de preparar estudos, né? Nessa própria Na casa. própria casa. Mas aí mudou a presidência, aí teve uma mudança e tal. Eu não tive problema nenhum, só que foi readequação. Aí de lá eu saí para uma outra casa, né? Que aí sim eu comecei o mesmo trabalho, chamava GO, né? Que foi o Consolador, não, ali na Júlio de Mesquita. Fui convidado para trabalhar lá. Aí eu cheguei no Consolador, comecei a trabalhar lá e depois tinha um grupo de estudos na qual eu frequentava, mas como eu sou atrevido, né? Acabei trazendo os materiais, o pessoal gostou. E eu comecei o antigo PP, né? Aquele point, né? O pessoal, pô, que legal, que diferente, pô, vamos fazer. Aí eu comecei. E dali eu comecei a formar sempre grupo de estudos. De Já lá, você ministrando os cursos. já administrando os cursos. Aí de lá eu fui pro Frei Beto, que é uma casa em São Vicente. Um abraço pro meu amigo Ricardo também, uma pessoa, Ricardo e Luciano, é a presidente, o Ricardo eu vi, também são gente. Eu só tive sorte, viu? Pensei, assim, andes com os bons e serás um deles. Tá difícil. Eu tô andando com os bons, mas tá difícil eu ser um deles, né? Mas aí eu fiquei lá com um tempo com eles, né? Também houve uma mudança lá na casa e a parte de estudo começou a mudou era uma quarta-feira, mudou para segunda-feira
e eu tinha alguns compromissos segunda-feira, tinha muita palestra e atrapalhou, né? Desculpa cortar a linha de... Não, vamos retomar. Tranquilo. Para quem está acompanhando, assim, não tem tanta familiaridade, como que é os cursos, numa casa espírita? Que curso seria? Como que é o conteúdo? O conteúdo sempre é o inicia com o Livro dos Espíritos, né? É a codificação de Kardec. A gente faz o Livro dos Espíritos, depois o Livro dos Médiuns, e na sequência a gente vai fazendo. É que o Livro dos Espíritos são 1019 perguntas, então é tempo pra caramba, né? Não dá pra fazer em um ano. Não dá um ano. E as pessoas vão fazendo. E tem 1019 perguntas, mas tem as B ainda, né? Não, isso, já dá mais de 1019, você falou bem. E além a gente das perguntas, a gente tem as dúvidas, né? Então, às vezes, num estudo que é de 1 hora, acaba... Não avançando nenhum. Exatamente. Fica em uma só, né? Porque fica naquele... E você sabe que Livro dos Espíritos é picante, né? Tem algumas perguntas, né? Que as respostas, a pessoa... Às vezes você tem que entrar em detalhes, né? Picantes assim, no sentido e a pessoa, como assim? Existe isso e tal. Que nem agora nós estamos no CEA de José, atualmente, né? E nós estamos na parte das perguntas que vai até 680, que é sobre os animais, a nossa ligação e tal. Isso aí estimulou a galera, porque falou em animal, o pessoal tá todo mundo... Né? Legal, que bacana. Antes da gente entrar até no tema central, você falou sobre essa questão de não estar presencialmente por conta da pandemia, né? O pessoal, é uma pergunta recorrente, o pessoal sempre pergunta sobre essa questão da pandemia na visão espírita, né? Quem são esses espíritos que estão desencarnando pela Covid? Até tem bastante gente apreensiva por mais uma onda, né? Que está aumentando na Europa o número e tem essa apreensão de aumentar novamente no Brasil também. O Covid tem vários, a gente fala assim, na visão espírita, né? Uhum. Porque se você for olhar dentro da literatura espírita, você não vai encontrar essa resposta, nem de Kardec, nem de André Luiz. O que ele diz, sim, que haveria os tempos, né, que seria ranger de dentes, Jesus nos falou isso, e sabemos que esses tempos chegariam, mas não por causa do Covid, né? Chegariam porque tem que haver a desintoxicação da humanidade, né? Então, se você avaliar dentro da própria Bíblia, né, no processo da Gênesis, que fala também sobre isso, acho que capítulo 18, se eu não me engano, e o próprio Kardec, ele fala na Obras Póstumas sobre também, pandemias. Sobre esse processo, não, né? A pandemia, ela está, digamos assim, mascarada, né? Mas ela fala que haveria, por exemplo, ele fala da depressão, fala do suicídio, que haveria suicídio em massa, haveria uma quantidade de suicídio, já na década, né, aliás, no século XVIII, ele já falava sobre isso. Então, o que é, na realidade, o coronavírus ou as pandemias? Nós temos pandemia desde a época da Grécia. A própria Grécia teve uma pandemia, o século X também teve pandemia, e que levava quase metade da população, né? Então, o que você vê a gripe espanhola, né? A própria peste bubônica, né? Quantas pessoas morreram? Então, as pandemias estão na história desde da época do que eu falei da Grécia. Ela vem ao longo do tempo esse problema. O que está acontecendo conosco é que nós ainda não acordamos. A humanidade está vivendo hoje como se nunca fosse morrer, né? Nós vivemos, na verdade, é só você ver dentro da própria família. Não vou nem tirar essa parte das ganâncias dos políticos, isso não é um assunto que, né? Ou da criminalidade, ou dos gananciosos. A gente esquece que vai desencarnar, né? A gente está vivendo ainda o culto do bezerro de ouro. O materialismo está predominando. O materialismo predominando. Então, o que acontece? Com isso, todos nós sabemos que pensamento é vida, é energia. Ora é partícula, é energia, ora é matéria, né? O que funciona, porque matéria é energia, o próprio Einstein nos diz isso, né? Matéria é energia condensada e a energia é matéria desassociada. Então tudo que nós pensamos, nós construímos.
Vou fazer dar um exemplo aqui sem apologia. Digamos que nós tivéssemos dentro daqui do Recomeçar e tivesse 10 pessoas na plateia, todo mundo fumando, e você também e eu também. Como é que ficaria esse ambiente? Impregnado. Entre uma pessoa aqui que não fuma, o que aconteceria? Ela sentiria os efeitos e se prejudica, porque é o fumante não passivo. Perfeito. Fumante passivo. Né? Então, o que acontece? Com isso, com os pensamentos negativos, o que acontece? A psicosfera fica completamente contaminada. Né? E chegou um momento das nossas vidas, que é o nosso tema que a gente vai falar, em que não é o planeta que está em transição. Existe um engano muito grande e tipo assim, dizendo que é o planeta que está em transição, eu fico tranquilo. O problema não é meu, o problema é do planeta. Não, é curioso que eu ia, né, a gente já pode até entrar assim nesse tema, porque quando falam-se muito de transição planetária, mas não é o tema, né? Quem está acompanhando está vendo. O tema do central hoje é migração dos espíritos. Por quê? Isso. Então, por quê? Porque na realidade nós somos um grande condomínio. Então, nesse processo, o que aconteceu? Foi milhares de anos preparando. Enquanto, por isso que eu digo sobre a transição como um todo, né? Nós somos como eu estava falando, um verdadeiro condomínio. Perfeito. Quando existiu esse processo na Segunda Guerra Mundial, né? Teve início ali. Teve início ali. Por quê? Porque como estávamos nos preparando para entrar no processo regenerativo agora, né? Esses espíritos que estavam ali iam ter uma chance, como está acontecendo hoje. Só que esses não davam mais. E não davam para ficar nem na psicosfera terrestre, na erraticidade, não dava mais, porque a vibração, a toxina deles era muito grande, não tinha, e eles faziam bagunça, é que nem você tá numa sala, tem um cara que tomou todas e tu quer conversar e o cara não deixa. Ó, bota esse cara pra fora, porque a conversa aqui é séria. Atrapalhando os outros. Exatamente, atrapalhando os outros. O aluno, voltamos à escola, né? Quando você sai do fundamental, que você pega o 2º grau, parou a brincadeira. Até então aqui você estava brincando, fundamental, tudo bem, professora, não pode, então, mas quando ele vai para a razão, né, que no caso é o segundo, né, o fundamental, o que acontece? O 2º grau, o que acontece, meu amigo? A cobrança já é maior. Aqui não é lugar de brincar mais não. Ah, mas eu quero para diretoria, né? Primeiro manda para diretoria, uma vez, 2 vezes, depois, na minha época, agora não tem mais isso. É jubilado. Você já foi muito pro caderno negro, né? Nossa senhora, eu levei suspensão. Eu era da turma do. Não tenho orgulho de falar isso, não, mas eu era da turma do fundo, né? Aquela turma do fundo era problema. E eu continuo sendo da turma do fundo, né? Então não trabalho ainda para espiritualidade, mas eles têm muita paciência comigo. Então, nesse processo, o que aconteceu? Ele falou assim: não dá. Eles foram para a Lua, porque hoje a Lua, eu não gosto de falar prisão, que eu não aqui da prisão, é um local de contenção, de reabilitação. Tento reabilitar. Né? Não dá, certo. Então até logo, prazer em conhecê-lo, foi, né? Então, na Lua, hoje já tem o Plutão, né? Plutão, que é o famoso planeta do Hitler, que todo mundo já escutou essa história de Chico Xavier, que Hitler está em Plutão, vai ficar 1000 anos em coma, né? Na solitária, mas na realidade ele está dormindo, está em coma, e que Gandhi se propôs que a hora que ele acordasse, ele gostaria de estar presente para poder ajudar e assim por diante. Todo mundo já ouviu essa história, né? E tem fundamentos. Tem fundamento. O próprio Chico Xavier fala sobre isso, já é uma coisa... Porque sempre quando é nomes famosos, a gente fica... Tem que ter um pé atrás, né? Assim, Não, só que tem um detalhe que a gente olha, eu costumo brincar que a gente mede a espiritualidade com a nossa régua, né? Porque assim, ele não tá lá para ser punido. A gente pune, pode tocar na solitária, né? Para afastar da sociedade, né? Assim, ele não tá lá para isso. É curioso, até tem um caso de Judas, né? Que o irmão X, né? Humberto de Campos, encontra Judas. Sim, e ele diz: pô, eu já fui perdoado, já reencarnei como Joana d'Arc. E continua uma paulada. E eu ainda, né, então, assim, eu tô triste, não por mim, que eu já me redimi. O pessoal na Terra ainda não me perdoou. E eu já fui perdoado por Cristo, me regenerei, né? Mas eu vou falar agora, puxar um pouquinho o lado para minha sardinha. Você sabe por que a gente faz isso? É uma forma de autoculpa. Nós ainda estamos
com aquele sentimento que Jesus morreu por nós. Isso é uma coisa ancestral, né? Que quem trouxe na realidade não foi Jesus, foi a igreja, devido a seus valores, não estou criticando nem nada, mas suas intenções dos homens da época, né? Então, tipo assim, Jesus morreu por nós, você paga o teu dízimo aí, até logo para reconhecer, não precisa ficar preocupado, né? Ele já levou os teus pecados. Que utilizaram muito nos seus reis, né? Isso é ruim, porque bloqueia a construção do indivíduo, né? Isso. Ele acha que, então já não tem o que fazer. Não tem que só fazer. Deixar o tempo passar. Mas só que tem um detalhe, tem uma coisa que todos nós temos, porque nós estamos vivendo hoje numa sociedade deprimida, ansiosa, estressada, né? Em pânico, porque existe em todos nós chamado uma coisa sentimentos contrapostos. Mas a depressão, não só a depressão, mas como todos os traumas emocionais, tirando aqueles que são de infância e tal, mas os naturais que você fala, cara, eu não sei, minha vida é maravilhosa, eu tenho tudo, tenho todo o dinheiro do mundo que a gente tem visto aí. Não teria necessidade de estar triste, porque estou triste. Tudo que eu busco, que eu busco, achando que é felicidade, né? Que dinheiro traz felicidade, segundo algumas pessoas, né? Então, o que acontece? Tudo aquilo que me traz felicidade e o outro tem, ele tá, como assim? Ele tá depressivo? Tá tomando remédio, né? A gente vê várias pessoas desse jeito, o Fábio de Mello, o próprio Paulo de Marcelo, né? O próprio Roberto Carlos, né? Ele tem aquele toque é uma consequência, né? De um distúrbio emocional e assim por diante. Por quê? Porque é muito. E dá para tratar. Sim, dá para tratar, desde que ele queira. Porque às vezes você quer ajuda, mas não quer ser ajudado. Às vezes nós queremos ajuda, mas não queremos ser ajudados. A ajuda é só da boca para fora. A gente tem os nossos problemas de estimação. Isso. Por quê? Porque é tipo assim, ó. Eu quero que você me ajude a resolver o meu problema. Mas eu não quero mudar. Eu quero continuar fazendo o que eu faço, que é o que está me lesionando o meu projeto reencarnatório, que tudo é em função do projeto reencarnatório, porque você acreditar ou não acreditar. É assim, ó, o cara que não acredita em reencarnação, ele vai morrer? Vai, não vai? E vai reencarnar. E vai reencarnar querendo ou não querendo. Concorda com isso? Mas como que prova isso, meu? Virar tampar o sol com a peneira, como diz o outro, porque tá muito claro. Antigamente tudo bem, mas hoje tá muito claro. Cada vez mais provando, né? Não é isso? O próprio Chico já nos falou, acho que foi no Pinga Fogo, que haverá o tempo em que a gente falar com os nossos mortos através de uma televisão. Como o próprio André Luiz olhava a Terra, né? Ele conseguia, a esposa ele não conseguiu ver porque não podia, mas alguns, né? Aquela lembra do que está no monitor e tal, eles conseguiam. Patrícia também fala sobre isso, a Patrícia da série do Violetas na Janela. Sim, fala sobre ela isso. Fala também que ela tem, acho que ela tinha um período, 1 hora por dia que ela podia acompanhar através de uma tela os seus familiares à distância. Isso foi na década de 90. Exatamente. Então não estava nem essa tecnologia que nós temos hoje. Exatamente. Né? O André Luiz é de 30. Né? Então, o que acontece? Mas por que nós não estamos fazendo isso? Com a tecnologia? Você acha porque é por causa da tecnologia? Não. Por causa nossa. Nós não estamos em condições ainda de fazer isso. Nós não estamos preparados para fazer isso. Um filho moralmente. Nosso... Moralmente. Moralmente, emocionalmente. Pô, hoje... Para você ter uma ideia, hoje praticamente 8%, quase, se não é 10%, da população mundial está doente, está depressiva. 8% é muita gente, cara. O Brasil é o primeiro da América Latina em transtorno de ansiedade e o segundo do mundo, cara. Você está entendendo? Então, por quê? Porque o Brasil realmente é o celeiro da humanidade, o celeiro espiritual. E nós temos que nos preparar, porque se nós vamos ser o celeiro da espiritual da sociedade, nós temos que ter um mínimo de condições de receber aqueles que vão vir. Nilton, e para quem está acompanhando e se sente assim, pô, eu tô depressiva, eu tô depressivo, o que falar? Que palavra de consolo, que mensagem o Espiritismo traz para essa pessoa?
Primeiro, que a pessoa mais importante do universo, não é nem da Terra, do universo é ela. A pessoa mais importante do universo para mim sou eu. Não vou falar de Deus, mas de Deus. Não, isso é outro assunto. Jesus já falava, né? Amai o teu Deus sobre todas as coisas. E o teu próximo como a ti mesmo. Olha o que ele fala. É que a gente não pegou. Não para nem para analisar, né? Não pegou. Por que Deus sobre todas as coisas? Porque o que é Deus? Deus não é tudo. Deus sou eu, Deus é você, Deus é o inseto, Deus é as baratas que a mulherada não gosta, né? Deus é as moléculas, Deus é a anêmona, Deus é o vírus da Covid, né? Por quê? Porque ele é o todo. Não dá para separar, né? Ele é o todo, é tudo. Então eu tenho que respeitar e amar tudo. Porque aqui na espiritualidade a gente está conectado. Desencarnou, mas continua. A minha vibração, o meu modo de ser da espiritualidade, estou contribuindo para a Terra. Nós não somos assim? Não vivemos numa nuvem de espírito que nos acompanha? Não é assim? Automaticamente, nós estamos influenciando o planeta na espiritualidade. Se ali nós tivéssemos escolhido Jesus, nós cresceríamos 600 anos. Hoje seria 2021, né? Mas com 600 anos de tecnologia, de moral, de evolução, né? E talvez já fôssemos até um mundo de todos. Porque se em 3 anos de atitude, assim, digamos, mais ostensiva de Jesus, a gente tem tanto material para isso tudo. Imagina se ele tivesse morrido ali de uma velhice natural. E a decisão que nós tomamos, né? Porque assim, ainda tem 2 situações: crer, aderir, converter. O crer... Calma aí, fala de novo. Crer, aderir e converter. São 3 situações do espírito, não é do religioso. O crente... tu fala assim, não, crente? Não, eu não sou crente. O crente é o cara da Universal, do de Macedo. Eu sou espírita. Não. Você crente não crê? Que é. Então nós tribalizamos a religião. O meu Jesus é melhor que o seu. O meu Deus é melhor que o seu. O Deus do crente não é o do espírita, não é do Umbanda, não é do Candomblé. E não estou falando de nome, estou falando do Deus mesmo. Eu botei numa gaiola, né? Eu tribalizei o meu Deus. Jesus é a mesma coisa. O Jesus do crente é do crente, né? O do espírito é outro, né? O do crente ele grita e nós a gente, né? Falando baixinho, não sei o que. Então, a gente crê. Só que o crente, uma hora, o crente, ele busca. O crente, aquela pessoa que tá crente em alguma coisa, eu creio que essa caneca é bacana. Aí eu compro a caneca de você e começo a usar. E eu percebo, cara, mas ela é muito pesada. Eu acho que eu devia ter comprado de plástico. Então, eu deixei de crer de vidro para de plástico. Então, eu oscilo. A pessoa que é crente, ela oscila em tudo. Não estou falando em religião. Entendi. Em tudo na vida. Né? Eu creio que a minha esposa acreditou que eu era o príncipe dela. Ela está beijando até hoje, eu continuo sendo sapo ainda. Não mudou? Não mudou, coitada. É um amor. Entendeu? Essa já está no céu. É que nem a Lívia, né? Lívia sobe. Então, o que acontece? Esse é o crente. Né? O crente, ele crê. Aí, ele adere. Pô, bacana, eu aderi. Então ele começa a defender a filosofia dele. Como se fosse o Paulo de Tarso. Sim. Né? Antes ele defendia com unhas e dentes uma visão. Já Paulo de Tarso é o exemplo da conversão. Ele é um convertido. Entendi. Porque aquele... Me antecipei aí, né? Não, foi bacana que você falou. É a dúvida que muitas pessoas têm. Porque na realidade, quando você adere, né, o que acontece? Você começa a falar de Jesus. Jesus para cá, Jesus para lá. Você dá exemplos de Jesus, mas você não faz. Mas não vive. Não vivencia. Eu aderi a ele, mas ainda não estou pronto para vivenciar. Né? E então, isso tem até no espiritismo, né? No espiritismo tem em todo lugar, cara. Tem dirigentes, tem pessoal de instituições grandes que falam, aderem, lutam, defendem, mas pessoalmente não faz. E pode ter ateu mais moralmente alinhado com as propostas de Cristo, ainda que não
Exteriorize. Exatamente, você falou tudo. Hoje eu estava ouvindo uma palestra do Paulo César Fracoso, que eu tenho uma admiração por esse homem. Ele, cara, quem puder ver, ele é um médico, né? Ele esteve conosco. Eu já sou fã dele há muitos anos, é Paulo César Fracoso. Ele é uma pessoa maravilhosa, maravilhosa. E eu estava ouvindo hoje uma palestra dele, quando eu vinha para cá, e ele disse o seguinte, que ele é um médico, veja bem, ele é um médico. E ele praticamente quase está se convertido, né? Quase um Paulo, né? A gente não é porque... Mas eu até acredito que ele está no caminho. Ele é uma pessoa super... Mas ele vive o quê? No meio dos médicos. E não tem gente mais cética do que médico, né? Apesar que a gente reconhece que já avançou muito, né? Hoje nós temos vários médicos, nós temos a Federação Espírita... Tem a própria AME. A AME, exatamente, a Associação Médica Espírita. Então, nós temos vários médicos que já estão aderindo, né, a Jesus. Ele está comentando que havia um grupo de médicos, né, que tinha um médico lá que ele já tinha feito mais de 15 mil operações, já tinha salvado não sei quantas mil pessoas e fazia parte do grupo dele. Aí ele comentou com ele assim: poxa, que bacana, você é espírita? Eu falei, não, sou ateu, não acredito em Deus. Aí ele levou um choque, porque o cara era bonérrimo, o cara fazia operação de graça, caríssima, punha no seu bolso. E ele, como tem muito, ele é um médium ostensivo, né? Ele conversa com a espiritualidade, né? Então ele ficou abismado. Aí o amigo dele falou assim: tu tá abismado com o quê? Um amigo espiritual, né? Falou assim: mas como você tá amigo? Cara, o cara faz tudo isso. Meu amigo, não mexe com ele. Sabe por quê? Esse cara, ele tem um grau de evolução imenso. Que apesar dele dizer ser ateu, não ter vínculo nenhum religioso, ele é muito mais cristão do que muitas pessoas que se dizem. Porque não é o que você diz, ou seja, não é o que sai pela boca, né? Na verdade, não é o que entra pela boca, é o que sai pela boca. Né? Então, muitas vezes, quando você fala, mas você vai ver, você não pratica. Outro dia essa semana passada, eu estava conversando com uma pessoa que ela falou sobre o anticristo. Não, porque eu vou até comentar, mas eu não tenho nada assim, não tenho nenhuma opinião a respeito disso. Que ela disse que o Papa atual é o anticristo, né? Por atitude dele. Então, não sei o que. Eu falei, eu também sou. Ela disse, como assim? Você não é espírita? Eu falei, você sabe que é ser ante alguma coisa? É aquele que não pratica o que, né? Todos nós somos, cara. É que a igreja criou então, a figura de um homem, né, que vai destruir a humanidade. Nós estamos nos destruindo. Eu me destruo quando eu começo a ter raiva de alguém. Eu me destruo quando eu começo a ter indignação de alguém. Eu me destruo quando eu começo a desrespeitar uma pessoa. Porque com isso, com esses sentimentos contrapostos, por quê? Por que contrapostos? Nós somos o quê? A imagem e semelhança de Deus, não somos? Não estou falando de religião, estou falando de criação. Então nós somos maravilhosos. Deus não é maravilhoso? Deus não é bondoso? Ele não é solidário? Ele não é fraterno? Não é amoroso? Então eu sou. Ponto. Porque isso eu me converti a essa crença, né? A essa filosofia. Mas eu não estou. Por que eu não estou? Porque eu estou sobre um escombros de lixo tóxicos emocionais. Então o meu orgulho começa a sufocar o que eu sou. A minha vaidade também. E eu me torno sufocado. E toda pessoa sufocada grita ou chora. Quem grita agride pessoas. Quem grita ofende pessoas. Quem grita se impõe perante as pessoas. Quem grita é orgulhoso, é vaidoso, é arrogante, é prepotente. Esse. E os que choram se deprimem. Entendeu? São deprimidos, tristonhos, tem sentimento de impotência. Né? Perfeito. Então, o que é a depressão? Né? Você perguntou para mim. A depressão é a desvalorização pessoal. A obra é muito maior do que você e eu.
Então, tá me entendendo? Então, isso é uma missão da codificação ou uma missão pessoal? Se eu desistisse, eu ia falhar a minha missão. Entende? E segundo o Geraldinho nos conta, que Chico Xavier falou que tinha 57 outros encarnados que teriam condições de substituí-lo em ordem, né? Assim, e também com opção. Entendeu? Então é para isso que a gente entende. A nossa reencarnação não são trilhos, são trilhas. Perfeito. Entendeu? A gente pode mudar a qualquer momento, qualquer hora. Então tá, então vamos supor, a pessoa veio com uma missão, nada missionário para a humanidade, uma missão ali mais pessoal. E ao se afastar daquilo que ela própria elaborou junto com os benfeitores na espiritualidade, ela se sente ali deprimida por estar fugindo do programa. Aí, vamos supor, quem está acompanhando fala assim, mas e agora? Eu não sei o que eu tenho que fazer. Tem que consultar um médium, o que fazer? Reencontrar aquele que ela falou que viria, que é Jesus. Se conectar com Jesus, como? Na evangélica, na católica, na espírita ou com ela mesma. Porque Jesus não está nas instituições. A gente vai lá, mas ele está aqui. Ele está em cada um de nós. Ele está em nosso templo. Né? O que ele falou? Onde houver um grupo de pessoas, ele fala duas, mas eu acredito que uma. Né? Já muda um pouquinho. Uma pessoa, eu tô com você, cara. O que você precisar. E o que a gente vê às vezes na PNL falar, pensou, já tem. Nós somos deuses. Quem falou isso foi Jesus. Olha, Jesus falou duas coisas, né? Que nem eu falei. Uma, amar teu Deus sobre tudo, né? E amar o teu próximo como a ti mesmo. Então, olha só, amar o teu próximo como a ti mesmo. Eu primeiro, depois o meu próximo. Porque se eu não souber que é amor, como é que eu vou amar alguém, cara? Se eu não me amo, quero que os outros me... Esse é o nosso problema, nosso, que eu também me coloco nisso. Eu querer que você me ame, cara, se eu não me amo. Eu quero que você preencha um vazio que eu tô criando. Você tá entendendo? A gente deposita expectativa no outro, né? Aí se frustra. Por quê? Porque o outro tá preocupado com o quê? Em preencher o dele, cara. Tá, eu vou preencher primeiro. Deixa eu preencher o meu primeiro, depois eu preencho o teu. E por que isso não é egoísmo? Não é egoísmo. É egoísmo você tirar ou não repartir o que você tem excesso. Perfeito. Agora, você não pode tirar de você uma coisa que você não tem ou você está deficiente. Perfeito. Entendeu? Como é que eu vou... É assim... Acontece muito isso, principalmente com as mulheres, né? Os homens também, mas mais as mulheres, as mães. As mães se anulam uma encarnação inteira por causa dos filhos. E no final, o que acontece? A negação dos filhos. O abandono do lar, o abandono da mãe. E aí? O filho vai ser castigado? A mãe vai chegar no céu? Ela se coitadinha, ela sofreu tanto. Com certeza está no céu. Não vai estar no céu, não. Ela vai estar sofrendo. Que quando ela desencarnar, o que ela construiu para ela? Né? Mas não é que ela esteja desamparada. Veja bem, Deus, as forças que regem o universo, os nossos amigos espirituais jamais nos desamparam. Jamais. Como o André Luiz não foi desamparado pela mãe. Mas o que acontece? Eu preciso caminhar com as minhas pernas. Então deixa eu te fazer uma pergunta que vai de encontro a isso. Surgiu aí o tema novamente, né, de algo que escandalizou o Brasil, né, da Boate Kiss, né? Então chocou muita gente, tá à tona agora de novo porque retomaram os julgamentos, né? E naquele caso, a Boate Kiss, naquele caso que estavam todos ali, tinham que estar lá, estava planejado, aqueles que tentaram ajudar e também desencarnaram. Tá, tem todo um processo. É o famoso desencarne coletivo. Desencarne coletivo. Alguns casos é assim, eu não lembro agora se foi Chico Xavier que eu vi falando sobre isso, ou se foi o Geraldo que conviveu com o Chico Xavier.
um grande contingente da 15 morreu não por causa do fogo, morreu sufocado com gás. Você sabe disso, né? A fumaça, né? A fumaça matou. Muitos deles não eram judeus, eram aqueles... não os... assim... Não os nazistas em si, assim, os comandantes, mas os policiais, os soldados, né? Certo. Que abriam e pôs fora. Porque muitos deles, o desencarne coletivo, ele tem todo um processo. Também teve o do Joelma ali, naquele coisa, também teve ligados ao Joelma. Tá? Espíritos ligados ao Joelma. Eu não estou lembrando agora. Talvez você entrar na internet, boate 15, Chico Xavier, eu acho que... então assim, vamos supor, reúnem-se ali de forma magnética, assim, isso, né? Lei da atração. A palavra é essa. Pessoas, espíritos, sim, que tenham o mesmo débito parecido. Então, pode ser pessoas do Joelma, da época dos nazistas. Sim, pode ser até... Holocausto. Holocausto, Então, que tinham esse compromisso de desencarnar daquela forma. Isso. O desencarne coletivo tem tudo a ver com isso. Necessariamente não precisa ver de um planeta, não precisa ser do mesmo país e pode ser até antigo. Ele pode ser um espírito que foi reencarnado há 300, 400, 500 anos atrás, que naquele momento precisava passar por isso. Né? Por exemplo, incendiou aldeias, né? E de repente precisava passar por esse período. Né? A gente pede desculpa, eu sei que tem pais, né, que vai ficar até chocado com isso. Não que isso seja um desmérito do espírito, porque é algo que está comprometido. Às vezes o próprio espírito pede, né? Não pede, exatamente. Alguns, o peso na consciência. A maioria, viu? A grande maioria, porque, sabe, o meu amigo Éder, o nosso maior juiz, o nosso maior algoz é o nosso sentimento de culpa e de remorso. Esses dois, quem julga nós não é Deus, não é Jesus. Aquele tribunal que o pessoal fala, que senta, vem... Juízo final, o dia do aqueles que eu devo na espiritualidade, eles sentam, falam, culpado, não sei o que, isso é conversa fiada. O que nos consome é o remorso, cara. Eu tenho certeza que os seus internautas, nenhum deles teve remorso, mas eu já tive. Remorso é um negócio que destrói, cara. Sabe por quê? Porque o que acontece? A pessoa te perdoa, mas você não. Você pede perdão, às vezes você pede perdão para uma pessoa de algo que você acha que você fez, que está te consumindo, você fala assim, me perdoa, do que disso? Cara, não tô lembrado disso não, fiz, lembra? Não, é mesmo? Não, mas deixa pra lá. E o cara volta pra vida dele. Eu não consigo voltar. Eu continuo ainda me remoendo. Eu não devia ter feito isso. Não devia ter feito aquilo. Por que isso acontece? Porque eu trago as reminiscências, Éder. Coisas que isso vem do meu passado, que eu vinha fazendo, e eu prometi nesta reencarnação, eu não vou fazer. Deixa eu perguntar, então, vamos supor, eu tô numa encarnação, eu fiz um mal pra alguém, e aquela pessoa desencarnou, não tem como eu pedir perdão nem reparar o erro. Direto com aquele, a minha encarnação tá perdida ou ainda tenho algo a fazer que equilibre, que pague esse débito? A encarnação nunca tá perdida. Mesmo que aquele que você fez muito mal desencarnou, nunca tá perdida. Porque é mais ou menos assim, eu brinco, depois vai dar o cachê pra ti, a Casa Bahia, tu tem 10 carnês da Casa Bahia. Tá? Então é assim, a gente compra por compulsão, né? Então eu tenho 10 carnês, eu falei, caramba, não vou conseguir pagar os 10 não. Aí você calcula. Eu vou pagar assim, ó, vou pagar esse aqui que é o maior, se sobrar eu pago esse. Os outros vão esperar. Ou então você fala assim, eu vou pagar esses 4 aqui que é menor, os maiores, de quem é a decisão? Não é sua? O bônus é seu. Né? Que a gente reencara com bônus. Olha, tu tem um fluido vital que vai até tal idade. Se você fizer uma coisinha a mais, nós te damos uma reservinha para você dar uma estendida. Mas se tu gastar mal gasto, vai para o meio do caminho. Aí você decide o que você vai fazer.
É o bônus, né? Minha grana. Peraí, eu vou pagar esse aqui. Aí, só que às vezes, o que eu faço? Além de não pagar os 10, eu compro mais coisa, eu fico devendo 11. Então, nessa encarnação que eu deveria diminuir a famosa parábola do talento. Um talento, né? Enterra os talentos, né? Não multiplica. Entendeu? Só que ali é uma simbologia da época, né? Na realidade, não seria multiplicar, eliminar o talento, é o compromisso que você tem com o Deus, né? Se você tem um talento, tu tem esse compromisso comigo, né? 2 talentos, tem compromisso comigo. Então, trazendo isso para essa transição, né, da migração de espíritos, nós, né, em espíritos, que estamos tendo várias oportunidades, não estamos evoluindo, já não iremos mais reencarnar nesse mundo de prova e expiação? Não, nós estamos evoluindo muito, todos. Mas tem aqueles espíritos estacionários. Então, sabe o que acontece? O espírito ele nunca estaciona, nunca. Dito pelo próprio livro dos espíritos. Certo. Ele não estaciona. Mas o que acontece? É mais ou menos assim. Para falar bem forte para o pessoal entender. Tem um cara, na minha outra encarnação, eu matava, olho castanho eu não gosto, pá, matava. Só porque tu tem esse olho claro aí, né? Não gosto. Pá, Aí, eu acho que ele olhou para minha mulher, pá. Então eu matava assim, 3x4. Eu vou para a espiritualidade, passo, aprendo de algum jeito, ou pela dor, sofrimento, não sei o que, angústia. Aí eu fico lá nos umbrais da vida, aí de repente o plano espiritual fala assim, esse cara tem uma esperançazinha, vamos dar uma oportunidade para ele. Aí quando ele tá sofrendo, ele não aguenta mais, só como me ajudar e chama ele, ó, tá acontecendo isso, ó, você pode ter outra oportunidade. Tu vai passar por um monte de provas, ou seja, vão te provocar pra caramba, porque vai ser colocado em locais que provoca, porque a prova é nossa. Os egoístas estão no meio dos egoístas. Os orgulhosos estão no meio dos orgulhosos. Pra ser tentado naquilo. Entendeu? Porque não é prova. Isso aí não é assim na escola. Você, quando vai para a escola, fala assim, a professora fala assim, hoje não tem mais isso, né? Mas na minha época é assim, ó, amanhã tem prova, estudem. Eu estudava ou não. Eu que sabe. Quando chegava na hora da prova, que ela fala assim, guarda a caneta, né, guarda a borracha e não tem conversa. Não olha nem pro lado, é assim? Você tem que se virar. Mas professor, isso é problema seu. Professor, que não sei. É assim, e quando era prova surpresa ainda, hein? Não é? Assim, era pior, né? Passei por isso, né? Entendeu? Então, é a prova, cara. Aí ele vem e reencarna. O que acontece? Ele passa pela prova. Vai reencarnar no meio de bandidos, não sei o que lá, ou então, né? Duro, que aí tem que roubar, acha que tem que roubar, porque a sociedade ele é injustiçado pela sociedade, ainda vem a ZONG diz que ele é mesmo, que coitado do bandido, né? E com isso eles criam compromisso. Essas pessoas que fazem isso são cúmplices, vão responder pelo que estão fazendo. Aí, cria o compromisso, só que aí, como ele tem isso nele, lembra dos sentimentos contrapostos que eu falei? Isso, explica melhor o sentimento contraposto. Então, porque assim, qual é o projeto reencarnatório dele? Que ele prometeu lá em espiritualidade após 100, 200 anos? Nesse caso era só não matar ninguém. Né? Então, ele vai segurando 15 anos, que ele já começou a matar com 8, com 10. 15 anos, 16 anos. E a prova vai aumentando, né? Porque não é assim? A nossa prova não é assim? Primeiro ano é mais ou menos fácil, segundo ano já é meio complicado, terceiro não é assim que funciona no colégio? Vai aumentando. Aí com 20 anos ele pega um cara casca de ferida e tal, pá, ele mata. O que ele fez? Ele trouxe toda a sua reminiscência. É como se abrisse uma alçapão e despejasse. Aí cria aquele sentimento contraposto. O sentimento contraposto tanto pode ser assim, meu Deus, o que foi que eu fiz? Caramba, ai meu Deus do céu, vida, azar, não posso. Ou pode ser assim, comigo não tem nada, pensando o quê? Quem pensa que ele é? Ninguém pode ir comigo, eu sou caro. Aí vem tudo aquilo. Só que tem um detalhe, como ele passou um período sem matar, na outra encarnação ele matou 100. Nessa, ele vai matar 50. Então ele não evoluiu. Por isso que o espírito nunca regride, ele sempre evolui. Só que os nossos passos podem ser salto quânticos, depende do seu esforço, ou
arrastar de chinelo, que eu costumo dizer. Eu saio do lugar, mas eu arrasto tão pouco que é milímetro, fica imperceptível, mas ninguém fica estacionado. Então essa mudança de provas e expiações para mundo de regeneração, já teve também a mudança de primitivo para provas e expiações. Isso. É uma mudança dos mesmos espíritos ou esses espíritos migram? Migram. Então aqueles que não estão acompanhando a evolução podem ir para outros mundos. Por exemplo, hoje nós temos quase 7,8 bilhões de espíritos encarnados. É o que nós temos hoje. Na psicosfera, segundo Emmanuel, quase 25 ou 27 bilhões de espíritos se preparando para reencarnar. Porque quando você vem de outro mundo, não é tipo assim, chegou, boba, seja bem-vindo, meu amigo, vai para ali. Não é assim que funciona não, cara. Por que não é assim? Você vem de uma dimensão diferente, de um planeta cuja atração gravitacional é outra, a pressão atmosférica é outra. Então, teu corpo físico, teu escafandro, não está pronto para... O espírito, não. O espírito ele não tem forma, ele não tem sexo, não é assim? Ele cria um corpo mental, que é o que vai manipular o perispírito, que o perispírito manipula o corpo físico. É nessa sequência, não é? Okay. Então, o perispírito, ele absorve o quê? O fluido vital, que é o planeta que fornece, e o fluido cósmico universal, que com essa fusão eletromagnética, você manipula o corpo, cria a vida e funciona. Mas sem o fluido vital, ele não vive. E sem o fluido universal também não. Porém, os laboratórios, quando um espírito chega, que nem os capelinos, né, já ouviu falar neles, os hindus, os espíritos, os primeiros que vieram foram os hindus, depois os egípcios, os hebreus e por fim os encrenqueiros arianos. Né? Os arianos são aqueles que tipo assim, perdi meu paraíso, vou fazer um aqui. Não importa como. Então são os mais guerreiros. Então eles estavam num mundo mais avançado e vieram para a Terra. Porque lá já estavam no processo, que nem nós aqui, só que um pouco mais avançado, no processo regenerativo. E eram muito inteligentes. Muito inteligentes. São, né? Muito inteligentes. Só que moralmente, cara, porque a inteligência, que eu disse lá no começo, é o primeiro processo do ser humano. Porque através da inteligência, que é a razão, você vai falar assim, devo ou não devo fazer? Porque eu tenho uma amiga minha, que é o Beni Coquito, é amada a Letícia, amada do meu querido amigo Beni Coquito, ela é advogada e diz assim, a minha ignorância me protege. Porque é uma realidade. Enquanto eu não souber, estou sendo protegido. Agora, a hora que eu erro a primeira vez, eu não sabia. Por isso que diz, muito será cobrado a quem muito for dado? Que eu não sei de nada. Aí eu erro. Tu me chama a atenção. Pô, isso não se faz. Por quê? Por isso. Caramba, é mesmo? Tá bom, não vou fazer mais. Você já não sabe? E se fizer de novo? Sabia. Você vai ter que ser cobrado por isso. Pela tua própria consciência. Exato, pela própria consciência. Porque eu já sabia que aquilo... Eu descobri o mal que eu te fiz ou o mal que eu me fiz. Então, de alguma maneira, eu prejudiquei alguém. Ou você, eu me prejudiquei. E automaticamente, amar o teu Deus sobre todas as coisas e o teu próximo com a ti mesmo. Então, eu estou deixando, quando eu começo a me prejudicar, me destruir, o meu sentimento contraposto, porque a minha essência me diz o seguinte, que o ser mais importante do universo é você. Você tem que cuidar de você. Você tem que ser uma pessoa melhor. Você é a luz do universo. Né? Você é amor, você é fraternidade. Isso sou eu falando para mim. Quando eu faço algo que não é o que eu sei, não é o que eu acredito, é o que eu sei que eu sou, eu estou me ferindo, eu estou me flagelizando. Já viu aquelas pessoas que têm depressão tão forte que se autoflagelam? Sim, sim. Essas pessoas, enquanto eu corto aqui, eu esqueço essa dor aqui. Entendeu? Interessante. É uma reação. É uma reação. E o suicida, ele não quer se matar. Tanto é que quando desencarna, fala, meu Deus, o que foi que eu fiz? Ele quer matar a dor. Ele não quer tirar a vida, a própria vida.
Porque ele ama o pai, ele ama a mãe, ama a marido, ama a filha, ama o filho. Você tá entendendo? E tem acontecido muito isso, de jovens que se cortam, Sim. E para uma mãe, para um familiar próximo que está vivenciando essa situação, ver o filho, ver a filha ali, o jovem, né? Porque o jovem aumentou muito, né? O índice de depressão e suicídio em jovem. O que pode ser feito? Bom, primeira coisa é buscar auxílio psiquiátrico, que esse já é um surto, e o surto é importante você já buscar psiquiátrico. Porque assim, o primordial é o reencontro com Deus, com meu Deus, né? As igrejas, os templos, vamos falar os templos, né? Os templos é um local, é um portal. A palavra, às vezes, o pessoal, o ignóstico deve falar muito do portal, mas é uma realidade. É um portal em que ali eu me lembro da minha essência. Eu volto para dentro de mim, né? A gente, pode reparar que a oração é assim, né? A gente faz assim, né? Então a gente traz Deus para dentro de mim. Lembra de Jesus? Caramba! Você sente aquele arrepio, sente aquela energia, né? Fala, meu Deus, né? Que bom! Você se conecta consigo mesmo. Porque ao me conectar comigo, eu estou me conectando com a minha essência, que é o Deus. Então, o que acontecendo com a juventude é que nós, os pais, os afastamos de Deus. Normalmente, dos 0 aos 7 anos, a reencarnação está iniciada, né? Por que eu falo iniciada? Porque o cérebro está formado, o perispírito já tomou conta, né? O espírito já tomou completamente conta do seu corpo físico, porque o perispírito ele é celular também, e as células são conectadas, e à medida que você desenvolve uma célula no corpo, é uma conexão, um fiozinho que se conecta, né? Até os 7, você já está no processo reencarnatório. Aos 12 e 13 dessa faixa, a gente fala assim, em média, né? Cada 7, a gente fala 7, mas pode ser 6, 8, 9, depende de cada um, né? Aos 12, ele está totalmente reencarnado, porque ele toma posse do seu caráter. Aí ninguém segura, cara. Porque se ele não tiver uma índole boa, se o pai não fez um trabalho bem feito através da sua persona, tentando criar personalidade para depois ele confrontar o que o pai ensinou e o que a sociedade está dizendo, porque o caráter dele decidiu o que ele quer, se você... Aí ele vai ser o que ele é realmente. É que nem um oleiro. Eu costumo dizer que os pais são oleiros. Você pega um barro bom, é fácil de manipular, né? Você manipula, mas você tem que caprichar, tem que fazer um cursinho para melhorar a sua técnica. Agora, se você pega um barro ruim e fala assim, Deus me livre, não dá, esse barro não presta, e joga no canto, é a mesma coisa os filhos, cara. E a hora de manusear enquanto tá mole ainda, né? Exatamente. Enquanto tá mole, que é esse período justamente 6, 7, tá mole. A hora que secar depois, chegou aos 12, secou, meu amigo, você não construiu nada. Aí vai ser por experiência própria. Por experiência própria dele, né? Se ele quiser. É assim, o jovem, você cuida até os 7, 8 anos, até uns 12 ainda mais ou menos. Porque eu vejo que eu tenho atendido menino 12 anos, é complicado, cara. Já tá com a personalidade ali própria, definida, né? Porque são espíritos, é uma nova geração, que nós começamos, é uma nova geração. Hoje, nós temos muitos espíritos que estão reencarnando, de Alcion, né? De Aldebaran, são planetas, e tantos outros, né? Então, nesse momento atual da Terra, tá reencarnando tanto espíritos mais evoluídos para ajudar a impulsionar, mas também tem espíritos... Sim. Porque você diz, né, que tem um mundo primitivo. Sim. Depois do Provas e Expiações. Que são os primitivos, aqueles selvagens. Sim. Mas a gente vê tanta tragédia, tanta coisa ruim, às vezes, no próprio planeta Terra, e a gente tem a impressão de estar convivendo, muitas vezes, com pessoas ainda nesse nível selvagem. Então, mas se você pensar, o selvagem, ele não é primitivo, como nós dizemos figurativamente. Tá. Porque o selvagem, ele vive pelo instinto. O que é o instinto do animal? Entendi, você já viu? Um leão, por exemplo, um leão, se é de barriguinha cheia, você passa do lado dele e olha pra ti e não liga pra você, não. Agora, se é com fome, meu filho, sai, corre que o bicho vai te pegar. Entendeu? É assim. Você tem visto hoje animais, por exemplo, eu vi na internet um dia desse aí, que uma gazela estava tendo um filhote, e sabe que o filhote da gazela, quando nasce em pé, né? Ele cai de joelho e tal, isso aqui. E vinha uma leoa. E a mãe, ó,
que não é boba, não é nada, picou a mula e deixou o filhote. E a leoa tá com fome, é um predador, né? Quando ele chegou perto do filhote, talvez o cheiro da placenta, ela cheirava e voltava, começou a lamber o filhote, né? Porque o cara tava filmando, né? Que o pessoal acho que da National Geographic, se não me engano. Aí tava filmando e tal, aí eles acompanharam, ela adotou a gazela. E aí, como é que a mãe nem voltou. E eu acho que se a mãe voltasse, ela comia. É. Entendeu? Então, é o instinto da maternidade. É instinto, não é? A pessoa, nossa, tá vendo? Às vezes vira na internet. É isso, a pessoa, nossa. Olha, mais humano do que o Mas não é isso. É o instinto da maternidade. Mais humano que o próprio homem, né? Ela sentiu a ausência da mãe, né? Mas não é isso. Então, hoje, o que está acontecendo hoje? Hoje, segundo o Ivaldo, recentemente, acho que foi em 2000, reencarnou cerca de 250 mil espíritos vindo de Alcyon. Alcyon é um planeta já mais avançado. Chega a ser um mundo ditoso, para poder nos ajudar a impulsionar. Né? Porém, os umbrais terrestres estão vazios. Encarnou tudo também. Por quê? Porque é a última oportunidade, meu amigo. Ou vai, agora é assim, ou vai ou vai. Assim, ou vai ou vai. E tem migração dentro do próprio planeta? Por exemplo, eu tô aqui hoje no Brasil, mas acontece de espíritos de uma região, por algum planejamento, ter que reencarnar em outro? Com certeza. Nós temos muitos franceses aqui. Muitos franceses. Muitos ingleses. Muitos que reencarnaram aqui. Quando Kardec foi para reencarnar, o espírito São Luís, que é o governador espiritual da França, o Brasil ainda estava ainda não tinha sido colonizado, né? Assim, mais intensamente, né? Tinha muito indígena aqui. Ele pediu para Ismael, que é o nosso governador espiritual, pediu para que ele intercedesse junto a Jesus, se poderia reencarnar 2 milhões de espíritos. Isso está no Brasil, Coração do Mundo, Batalha do Evangelho. Para que amenizar a psicosfera da França, que naquela época tinha acabado aquela guerra dos 100 anos, estava uma mortandade, tinha tido a queda da Bastilha, que o pessoal naquela época botava guilhotina na carroça para, né, pegar os revolucionários e como sempre, nós, com o nosso egoísmo, né, utilizamos muitos fake news, né? Falava assim, esse cara é revolucionário, o cara não era, que só não gostava dele, né? Ou então queria tomar o sítio dele. Aí o cara parava, pegava a carroça, cortava o pescoço do marido, da mulher, do filho, do cachorro, do papagaio, do periquito, que é assim, né? Pra não ter ninguém, não deixar herança, né? Porque quando você mata, tomar, né? Porque senão você mata o pai, o filho vai te atrás de você. Então ele matava a família inteira e os parentes, para poder não ter problema. E segundo a França, o chão estava banhado, simbolicamente banho de sangue. Imagina a psicosfera como é que estava. E não era só isso, né? A maldade, estrupava a mulher na frente do marido, matava os filhos do marido. Então você fica com ódio. Imagina milhares de espíritos assim, com ódio da psicosfera, e o Kardec tem que encarnar para fazer a psicosfera pesada. Aí que ele pediu para quê? Para que esses espíritos reencarnassem nos índios. Para conter esse ódio. Que ele vai esquecer. Então limpava a psicosfera ali da região da França para esses espíritos missionários reencarnar. Isso. E também era benéfico para o espírito essa experiência como indígena no Brasil. Isso, fazer indígena no Brasil. Então, o que acontece? É que eu falo, a gente... Não é castigo, não é punição. Não tem. É bênção para todo mundo. Não tem castigo. É bom para o espírito estar com ódio, que ele vai se limpar também. Né? Por isso que eu falo, não tem... É que nem Hitler, né? Pessoal, voltando no Hitler.
Hitler ficaria 1000 anos, ou 900 mil anos assim, dormindo, né, em coma induzido, porque o pessoal fala muito em você fica aprisionado, como é que é? Solitário. Certo. Mas ele não é que ele não está em solitário. Ele tá, por quê? Porque com o sono, ele não emana ondas mentais. Porque se ele emana, imagina o pessoal que como está se fosse atrás um coma induzido. Por quê? Porque o pessoal, não para puni-lo, mas para protegê-lo. Tem pessoas que eu vejo dizendo assim, quando a gente fala assim, o mundo tá avançando, tá progredindo, e tem muitas pessoas que falam assim, mas parece que tá pior. Antigamente, o muro da minha casa era pequenininho, né? A gente vê, né? Conforme os anos foi passando, foi aumentando o tamanho do muro, cerca, o pessoal se fechando num egoísmo, tem-se a impressão de que o crime tá mais liberado. À tona, Então, como que é isso? Estamos avançando muito, mas está piorando ou não? Não, ao contrário, está melhorando muito, muito. A gente não tem ideia. Quer ver? Por quê? No século XIX, pessoas com lepra, doentes com tuberculose e outras enfermidades, junto com criminosos, eram colocados em navios na Europa e mandados para alto mar para morrer. Século XIX, agora, há pouco tempo. Tá? Porque para limpar a sociedade. Recuando um pouquinho, na hora do almoço, em vez de a gente estar vendo o Globo Esporte, vale a pena ver de novo, nós estávamos sentando nos círculos lá, torcendo pelos leões. Para matar a gente, né? Crianças, velhos. Era o passatempo. Era o passatempo dele, não tinha o que fazer. Vendo o gladiador se matar, se arrebentar. E você sabe que foi a época mais cruel que existe, porque essa espada, esse filme de espada que a gente vê o cara corta a cabeça cai, essa conversa é fiada. Porque a espada era uma coisa imagina, feito por ferreiro, não tinha fio. Então você batia, não cortava, ela arrebentava o teu pescoço, mas não cortava. E quando ficava ali agonizando. Agonizando. Quando você enfiava a lança, se você pegar a lança antiga, completamente disforme. Quando enfiava a lança, ia devagarinho, empurrando a pele para dentro até rasgar, cara. Imagina a dor desse pessoal. Então era uma crueldade muito grande. E nós hoje não deixamos matar cachorro. Se tu matar um cachorro, matamos, você abandonar. Se abandonar alguém filmar, é 4 anos de prisão, sem fiança. Nós mudamos ou não mudamos? Hoje, eu não fiz isso, mas eu fiz muito também que botava a bombinha no rabo do gato e achava engraçado. Isso há pouco tempo. Há pouco tempo. Muito pouco tempo mesmo. 10 anos atrás, 15, 20 anos. Hoje, nós não permitimos isso. Hoje, nós lutamos pelo direito das mulheres. Não mais ser espancadas. A mulher apanhar antigamente era diversão, né? Não tem o que fazer, eu vou bater na mulher. Assim? O pessoal fala, não, deixa que ele se entende. Briga demais de mulher. Briga demais de mulher. Não se mete a colher. Hoje não, cara. Hoje não. Hoje quem vê, denuncia, né? Denuncia, o cara, a mulher... Então, nós evoluímos muito. É que nós, graças a Deus, estamos insatisfeitos. Temos que estar mesmo. Nós temos que ter essa indignação. É importante estarmos indignados. Porque aí nós estamos mostrando que nós estamos evoluindo. Jesus falava muito em parábolas, né? E a parábolas, ela é uma parábola. O que é uma parábola, né? As parabólicas, né? Elas são côncavas, né? Ela é pro resto da vida, concorda? Que o som bate aqui, vai rodando, vai e volta. A parábola é São sempre atuais. Vai sempre atuais. Por exemplo, a parábola do joio e do trigo. O que é o joio do trigo? Eu vou assim, né? Falar pro Senhor, eu vi que tá cheio de joio aqui, eu vou arrancar, né? Não arranca não, ele falou. Bom, por quê? Porque assim, o joio, ele nasce ao lado do trigo e ele se entrelaça com as raízes do trigo. Se tu arrancar o joio, o trigo vem junto. Então você faz assim, deixa o joio aí, a hora que o trigo estiver pronto para ser colhido, você arranca os dois, separa o joio, queima, porque o joio não se vê nem para comida pro gado, que era amargo e duro. Queima ele, por quê? Para a semente não se espalhar. Olha só como ela é inteligente. Queima ele, porque assim
a semente queimaria e não se espalharia, ele desapareceria. E nós, o joio, mais a decisão. Então, hoje o que está acontecendo é que nós estamos na colheita. Você quer roubar? Pode roubar. Basta ter um bom advogado e dinheiro. Se falar assim, Nilton, eu vou roubar, se tu fica na tua, tem 10% para você. Eu não roubei. Mas eu sou o quê? Cúmplice. Tá sendo conivente com aquilo, né? Entendeu? É um jeito, eu não falei. Agora eu falo assim, não, Deus me livre. Aí o que eu faço? Eu pego pessoas que roubaram milhões. Pô, o cara roubou 800 bilhões lá na Suíça, que absurdo. E tu só me deu mil reais de propina. Eu te pergunto, qual é a diferença? Valor evidente, mas qual é? Moralmente. Então a terapia deveria ser para todos, né? A terapia é fundamental. Não puxando essa ideia para o meu lado, e não os psicólogos, meus amigos, a terapia é cura. Terapia é cura de toda enfermidade. Porque você muda o seu comportamento. Mas ainda tem um preconceito, né? Ah, o cara é doido. É coisa pra louco. Né? Ou é quando a pessoa já tá com um problema que... Já caiu bastante isso. Tem gente que é muito resistente, mas já caiu bastante. Mas a terapia, há um tempo atrás, é coisa pra louco. Ninguém queria ir. Era muito... Hoje, já tá mais... Eu atendo por semana 3, 6, 9, 10 pessoas por semana, né? Eu tenho 2 clientes que é lá na clínica onde eu atendo, e normalmente 2, às terças, a gente faz, que eu falei, atendimento às terças, quintas e sextas, né? Normalmente, em média, nesses 3 dias, 2, 3 pessoas, mais ou menos. E você consegue ver a melhora, avanço em Mas algumas... não eu sempre que deixo bem claro, não por minha causa. Tá? Não minha causa. Eu não faço nada. Na realidade, quem faz sempre é a pessoa. Primeiro tem que ter o querer dela tá ali, né? Exatamente. Ela se abre, porque assim, é a aceitação. Nesse momento ela aceita, né? É quando ela... Tem pessoa que pode estar 10 sessões lá e não se abre e não avança. Não, mas é difícil. Tem pessoa que uma sessão já vai e encara o problema. É difícil. É assim, a pessoa, não na primeira, que depende de cada um, né? Mas você vai conversando, porque a pessoa que você falou, a pessoa já está aberta. Mesmo ela está resistindo, mas a dor já fez com que ela se abrisse. E quando ela percebe que aquele papo de louco não é bem assim, é uma conversa, porque é um papo entre ela e ela mesma, porque na realidade o que nós fazemos como terapeuta é fazer com que ela converse com ela mesma. Porque ela, sem perceber, ela começa a falar com ela, sabe quando você olha assim, para a esquerda, para a direita, quando você está conversando com alguém, você faz assim ou assim, você está buscando informação, isso é fisionomia, né? A postura corporal. Então, quando uma pessoa está conversando com você e de repente ela faz assim ou assim, ela está buscando sequência. Ela se perdeu e está buscando sequência. E no caso da terapia, ela faz isso para buscar as informações que estão armazenadas no cérebro. Entendeu? Então, ela vai nos lóbulos temporais, né? Onde você guarda a informação mas a pessoa despenca. A pessoa fala. Porque hoje o que as pessoas querem é falar. Só que não tem ninguém para escutar. Você quer conversar? Você acha que o marido tem paciência de escutar a mulher falando, reclamando? Não. A mulher tem paciência de escutar o marido? Não. E às vezes não precisa nem dar opinião sobre aquilo, né? É só ouvir, né? Não, a gente só ouve. Um bom terapeuta não opina. Ao contrário, que eu falo assim, o senhor não acha? Eu falei, o que você acha? Aí ela fala. Eu acho que... não tô certa. O que você acha? Eu acho que... Entendeu? É só isso. Eu acho que não acho, que você acha que você... Mas vai conduzindo. Não, exatamente. Existe a técnica de condução, essas coisas. Mas a gente... É que nem juiz de futebol. Qual é o melhor juiz de futebol? Que não aparece. Entendeu? Que quem decide a partida quem é? Os atores principais, né? Que são os jogadores, o técnico, né? O negócio dele, ele tá ali para conduzir, que nem você falou. Ele conduz, não pode fazer falta, não pode dar carrinho, não pode dar pênalti. Ele fica na dele ali. Agora, se ele começa a querer aparecer mais que os jogadores, ele atrapalha, né? Se ele corrigir, né, ele conduzir de forma correta, é falta, é pênalti. Não, o cara
não tem o que reclamar. Então é a mesma coisa, um terapeuta, um bom terapeuta, ele conduz, não interfere e deixa a pessoa se soltar. Na primeira, ela pode ter um pouco de resistência, mas na segunda ela já vem pronta. Ah, sabe o que eu lembrei? É assim, ó. Porque já mexeu com o seu arquivo emocional. Naquela semana, de uma semana para outra, ela própria já vai falando, isso, eu vou levar isso para a próxima. Pô, sabe o que eu pensei? Não, isso aqui ela, assim, então ela mesma já começa a conduzir e se abrir e dá oportunidade para ela mesma, que nem eu costumo dizer. Se a Maria conversa com a Maria. E o que a Maria acha? Entende? Porque a gente tem esse lado... O pessoal fala que às vezes até a terapeuta passa com o terapeuta. Tem que passar. E por quê? Vamos supor, não basta ter o conhecimento, né? Porque a pessoa pode ler livro, estudar. Sim. Mas por que esse contato com o outro é tão importante? Se você já sabe a técnica... Mas o emocional... A técnica eu sei, mas o emocional sempre interfere. Sempre tem que ter alguém... Tem que ter alguém para você extravasar, porque somos seres humanos. Não adianta fazer sozinho também. Não, a gente às vezes até faz sozinho, até fica mais fácil assim, avaliar a gente mesmo. Porque como a gente já tem um conhecimento, né? Não um pouco conhecimento, a minha atitude, depois que eu tive, eu entendi, eu me autoavalio. A Tamires Pinheiro dizendo, ó, faz 4 meses que meu irmão caçula faleceu. Será que ele já acordou e se está bem? Primeiro, meus sentimentos, né? A gente se solidariza aí com a situação. E como que é essa questão? O espírito, 4 meses que desencarnou, às vezes fica essa... Foi de Covid? Foi de Covid? Não sabe, aquela né? pelo menos aqui não especificou ainda. Porque veja bem, tem várias coisas. Tamires, né? Tamires, Viu, Tamires? Tem várias circunstâncias e várias situações. Se foi uma enfermidade em que ele ficou no hospital, né? Teve um tratamento, ele já estava com certeza sendo preparado para o desencarne, né? Porque todos nós sabemos que vamos desencarnar semanas, até meses, depende muito do grau de conhecimento, né? O grau de aceitação, digamos assim. Eu vou só te dar um exemplo. Por exemplo, o Alzheimer, um dos casos, tá? Eu costumo dizer que nada é definitivo, né? Nada é regra, não é regra. Mas o Alzheimer, por exemplo, acontece muito com pessoas que não aceitam o desencarne, mas têm merecimento de um desencarne mais tranquilo. Então ela passa por todo o processo do Alzheimer, que leva quase 8 anos, né? Eu tive uma experiência assim, a minha mãe. Minha mãe é uma pessoa maravilhosa, tinha um coração imenso, vivia em hospitais com a família, ajudava todo mundo, mas tinha um medo da morte e ela teve o Alzheimer, né? Então ela passou esse tempo como um preparo para o desencarne, para que ela, quando fosse desencarnar, tivesse em condições de ser recebida pelo mundo espiritual, pela família. Então aqueles que passam um tempo, né, no hospital, eles já estão sendo preparados e quando desencarnam continuam no hospital da espiritualidade, porém já com uma certa lucidez. E todos são amparados normalmente por familiares, para ficar um desencarne mais... Então, avós, né, tios queridos, então esse processo todo. Mas com certeza ele foi amparado sim, e hoje ele está bem. Se está num hospital, né, pode ser, depende muito do grau evolutivo dele, de aceitação. Às vezes desencarna, mesmo doente, recebe a família o recebe e leva para as colônias, né, para o seio familiar, porque no mundo espiritual nós também temos uma família, não só dos tios, dos avós, dos pais e das mães que já desencarnaram, mas também de famílias de outras encarnações. No livro e no filme Nosso Lar, André Luiz, quando desencarna e sai e vai para o Nosso Lar, ele fica onde? Na família de Lesíades, né, com a dona Laura, que não é família consanguínea, mas ali tem uma afetividade muito grande ali, né? Então, porque a família espiritual é muito grande. Quantos pais nós já tivemos? Quantas mães? Que a gente não se lembra, mas que já teve com a gente. Que nos amam, né? Porque o pai que nos ama, a mãe que nos ama hoje, na realidade, a pergunta é: quantos já não nos amaram também?
que hoje se preocupam, que eles se preocupam conosco. Normalmente os nossos amigos espirituais, os nossos protetores, são familiares, né, de outras encarnações que hoje nos protege e nos orienta. Tem um livro pela Vera Lúcia Marinzec, acho que não sei se é Flores de Maria, que mostram esses espíritos de criança ou jovens que desencarnaram, e muitos deles estão no plano espiritual, se recuperam, são acolhidos pelos parentes, familiares, tem atividades lá, brincadeiras, tudo. Sim. Só que eles falam, eu não estou tão feliz porque eu estou sentindo a vibração de choro, de lamento dos encarnados. Sim, se eles soubessem como eu tô bem aqui... né? Verdade. Não, e às vezes a gente pode saber que alguns casos sim, a gente sente. Outros casos, a própria espiritualidade barra para não perturbar. Para não perturbar os jovens, principalmente quando está enfermo, né? Eles dão uma... Foi o caso de André Luiz, quando ficou lá nos hospitais, ele não sentia, a família dele, os filhos choraram, a mulher chorou, mas por quê? Porque ele estava se recuperando, né? Então era mais difícil. Mas fica tranquilo que com certeza ele está muito bem. A gente tem que ficar com saudade. Mas tem uma coisa que a gente fala assim, ó. Logo, a saudade vai ser a voz do tempo cantando a melodia dos bons momentos. Pode ter certeza. Bonito isso, hein? Que temos nosso dia de nascer e partir. Nós temos o dia exato de... Não, exato não. A gente tem... Nada é exato no universo. Nada. Esse exato foi acresce o meu, tá? Ela colocou assim, ó. É verdade que temos nosso dia de nascer e partir? Sim, tem. Nós temos sim. A gente já vem... É mais ou menos assim. Eu costumo dar um exemplo. Eu vou daqui para o Rio de Janeiro. Né? Eu sei que lá dá um tanque no meu carro. Eu pelo menos tenho que estar com o tanque cheio para chegar lá. Né? Então eu pego... Se eu andar direitinho, 80 por hora, não sei o quê, eu vou chegar lá... O tanque vai dar para chegar. Agora, se eu começar a esmirilhar o carro, acelerar, mandar 120, em vez de andar 80, 100, 120, reduz a massa, não sei o que, daquelas queimadas e tal, o que eu gasta mais combustível, né? E automaticamente eu não vou conseguir chegar lá. Então é mais ou menos isso. E essa queda de combustível é também as nossas emoções, é uma queima de combustível desnecessária. A raiva, o ódio, a indignação, a bronca pela vida, que droga de vida que eu tenho, não sei o quê. Isso é uma... puxar, botar uma primeira e esticar ela, né? Entendeu? Mas nós temos sim, nós reencarnamos sabendo qual é a proximidade que a gente vai desencarnar, tá? E é isso que normalmente acontece quando a gente entra no processo depressivo. Porque eu sei que eu já estou... Antigamente era 30 anos, agora já diminuiu bastante, né? Mas pode reparar que antigamente a pessoa com 30 anos de idade começava com essa melancolia e com a tristeza. Por quê? Porque eu vivi metade da minha vida e não fiz metade do que eu devia ter feito. E no inconsciente eu começo a me cobrar. Aí eu falo assim, caramba... Você não fez nada, não sei o que, cara, tá chegando na data, então não sei o que. Aí eu começo a sentir a síndrome do... Alguns dos casos, tá? Que eu falo, nunca é regra. Cada caso tem que ser analisado, né? Mas... cada caso é o caso, só para ter uma... Aí eu começo a sentir a síndrome do pânico, porque eu tenho medo de morrer, de engasgar com pipoca, de não sei o que. Por quê? Porque eu sei que eu vou voltar sem a minha tarefa cumprida. Isso é o inconsciente me cobrando, né? Alguns casos, que eu vou falar de novo, isso não é regra. E outra coisa, você pode prolongar ou encurtar o seu tempo, viu? Né? Porque, por exemplo, aquele que vira alcoólatra, ele dá uma ajudada, né? Chama assim, o suicídio involuntário, que foi o caso de André Luiz, né? Perfeito. Que ele chegou lá, suicídio, mas como? Eu não me suicidei. Então, porque ele bebia demais, fumava demais e ainda vivia na promiscuidade. Então, muitos de nós antecipamos o nosso retorno muito antecipa. E teve no caso do Chico, por exemplo. Chico teve moratória. Por quê? Porque ele tinha um projeto, que era uma quantidade de livro, pediu para Emmanuel falar com Jesus se ele podia, pediu 10 anos, que ele falou, em 10 anos eu termino isso aqui. Né? Aí eles deram 20 para ele, entendeu? Por mérito, ele devia morrer desencarnado. E o próprio Divaldo fala que parece também deram uma moratória para ele, porque assim, a gente vem aqui para uma atividade, para uma tarefa, uma missão
com a gente e com uma tarefa sempre. Eu sempre tenho uma tarefa, seja a família, seja... E às vezes a tua tarefa, você termina a tarefa e o cara fala assim, pô, mas peraí, ele tem condição de fazer mais essa. Você quer fazer aquela? Então tá, vou te dar mais tempo. Aproveita melhor aquela encarnação ainda. Exatamente. E há casos, viu, gente, que é muito mais importante, que a espiritualidade com autorização do plano elevado nos tira da vida para nos proteger. Porque às vezes a gente vem aqui para uma tarefa, não faz aquela tarefa e ainda sobrecarrega a encarnação. Começa a desviar de forma negativa. Prejudicar, ainda aumentar mais o seu problema. Olha. Aí eles, por amor, falam assim, vamos tirar o cara, que senão daqui a pouco... Entendi. Entendeu? É muitos raros casos, tá? Mas a gente tem que colocar uma situação, mas é muito raro esse caso. Mas acontece. Aí acontece alguma coisa, o infarto, o AVC, ou acidente de carro, de avião. Podemos pegar uma carona nesses aviões que caem. Entendeu? Coletivo. Fala assim, mas como vai fazer? Ele vai pro carnaval no Rio, manda ele pegar esse avião que vai cair. Entendeu? Mas tipo assim. Então, isso é tudo uma. Sempre para nos melhorar, né? Sempre para nos proteger. Né? Um castigo, gente, não existe. Perfeito, perfeito. Aqui a Cissa também com a gente, do Irmã Cristina. Beijo pra Cissa. Clara Rodrigues aqui com a gente também. Acabou a bateria. Ó, um comentário interessante da Ivone aqui, ó. Ela diz assim, ó. Dizem que o Covid veio para evitar uma guerra nuclear. Isso aconteceu. O Divaldo também no Mundo de Regeneração, ele comentou sobre isso. Não é... Ela colocou aqui, ó, o livro O Homem e Sua Evolução, é esse? Não. É o de cima, né? Mudança para o mundo de regeneração. Isso, Divaldo Franco. O que acontece é o seguinte, não é que ele veio para substituir a Segunda Guerra Mundial, a Terceira Guerra Mundial, não é isso. Nós tínhamos, o próprio Chico nos fala isso eu falo constantemente, até julho de 2019, se nós não entrássemos em guerra, né? É uma moratória que foi dada e que não haveria mais a Terceira Guerra. Não haveria mais a Terceira Guerra e nós evoluiríamos muito em todas as circunstâncias, na medicina, na saúde, na educação, na tecnologia, porque espíritos, que a gente chama de extraterrestre, mas extraterrestre todo mundo né? Porque afinal de quem não nasceu aqui é extraterrestre, né? Estamos todos viajantes, né? Estariam em contato conosco, inclusive não só através da espiritualidade, que já acontece isso, espíritos de Alcyon, né, que são evoluidíssimos, já estão reencarnados, são criancinhas, mas logo em 2057 já estarão adultos, com 30 anos aproximadamente, já vão impulsionar a Terra, bastante. Nós já temos Emmanuel, que está encarnado desde 2000, comprovadamente, né? E já está com 21 anos de idade, vai atuar na área de educação. Também é uma pessoa que logo deve estar aparecendo aí, se despontando, não aparecendo, se despontando. E que existiria esse grupo de espírito, porque se a guerra houvesse, nós retroagiríamos 900 anos. Se a guerra acontecesse, o mundo retroagiria 900 anos. Nós não teríamos mérito para esse avanço. Não iríamos merecer também, não é merecer. Né? Imagina uma guerra nuclear que devastaria 1/3 da humanidade. De imediato. E depois mais 1/3 com as enfermidades que a radiação vem. Então, você ficaria com 1/4 da humanidade, praticamente, né? E teria que reconstruir o planeta. E aqueles espíritos que tivessem mérito iriam para outro planeta, tá certo? Na mesma faixa vibratória da Terra, em processo de regeneração, como não poderiam estar aqui, também não mereceriam estar aqui sofrendo, só ficariam aqui. Então a gente fica retardando o avanço, né? Exatamente. Acho que no livro Cartas de uma Morta, sim, da mãe de Chico, a mãe do Chico Xavier, né? Ela também fala sobre esses outros mundos em que ela visita. Isso, ela está visitando. E eles falam que quando aquele planeta passou por esse período de provas e expiações, passou muito mais rápido. Sim, depende da gente.
É que nem eu falei no caso de a gente ter escolhido Barrabás em vez de... Era uma opção. Estaríamos muito mais avançados hoje. É assim, Jesus sabia que a gente escolheu... Ele quando reencarnou... reencarnou não. Encarnou, que Jesus não reencarnou. Encarnou. Quando ele encarnou, ele não sabia qual é... Ele tinha probabilidade, mas não tinha nada definido. Porém, quando ele chega, que ele vai lá na montanha, pedir, pai, faça esse cálice, é porque ele já sabia que nós já tínhamos decidido. E ele vai lamentar. Não desencarne. Lamentando a nossa escolha, né? E não lamenta, a gente acha que ele está com medo, né? Imagina, poxa, o medo dele que deve ter dado quando ele encarnou, né? Porque ele precisou de 4.000 anos para se preparar. Lembra que nós falamos do fluido vital, a massa física e tal? Porque o Jesus foi mais ou menos assim. Ele é um oceano e eu reduzi ele a entrar dentro dessa caneca. Né? Então, pegou toda essa luz, pôs dentro dessa caneca. Quer dizer, imagina, né? Dizem os apócrifos que ele sangrava. Os poros dele sangravam. Os apócrifos, né? Isso é o que diz, é o famoso diz que diz, depois de bastidores. Porque eu acredito, não duvido não, porque era muita energia. Né? Onde Jesus chegava, a energia era tão grande que as pessoas... O próprio Emmanuel, né? O Júlio Públio Lentz, né? Quando foi pedir pela sua filha, no livro Há 2000 Anos, a cura da sua filha Flavinha, ele encontra com Jesus e ele era um senador poderosíssimo, orgulhosíssimo, né? Um cara quase 3 metros de altura, se achava o dono da carne seca. Quando ele encontra com Jesus, ele cai de joelho e não fala, só chora. Não abriu a boca. Jesus falou com ele, também sem abrir a boca, porque são 2 linguagens diferentes, né? Ele falava aramaico e lento em grego. Mas telepaticamente, né? Jesus falou com ele e só chorou. Né? Falou um monte de coisa para eu ler um livro. Aí ele vai embora, né? Ele vai embora, aí ele se retoma. No final das contas, e Jesus fala para ele: eu sei que tudo que eu disse agora de nada adiantará. Eu vou curar a tua filha, Flavinha, não por você, por Lívia, tua esposa, porque ela já tinha se convertido ao cristianismo, né? E ele chega e fala, por ela, não por você, mas a semente está plantada, porque ele sabia que ele chegaria ao que ele é hoje.